Nós estamos aqui com o Vicente Sesso, novelista dos mais importantes da televisão brasileira, alguém que estava nos primeiros anos da TV. Vicente Sesso, eu queria que você contasse pra gente assim, como é que foi o começo lá na Tupi nos anos 50? Você começou como ator, é isso? Não, vamos voltar para trás. Vamos voltar. Em 1948, 49, abriram um curso de teatro na França para atores. Eu vinha de uma experiência profissional com uma companhia italiana que estava um menino fazer uma ponta, e eu me interessei mais para ir para a França do que para estudar teatro. Chegando lá, era inverno, nós passamos um frio danado porque a bolsa era uma miséria, não dava para comer, e o vice-cônsul brasileiro arrumou, porque nós fomos num grupo de homens e mulheres, éramos acho que 8 ou 7. Então nós tivemos que alugar uma mansarda. A mansarda é lá em cima, onde os pintores usam, porque não tem aquecimento, mas tem aquele telhado, uma cortina que abre, é o mais barato. Nós ficamos um de um lado, um grupo do lado, depois o frio era tanto que nós nos juntamos todos num quarto só. Então era fome mesmo, entendeu? Era comprar pão e queijo. Aí o cônsul conseguiu uma boca para ir para Londres e falar na BBC de Londres. Eles tinham um programa para a América do Sul que era ouvido aqui no Brasil às 2 da manhã. A gravação era em fio. E eu, logicamente, fui para Londres também, porque nós nos revezávamos. Aí, como o Brasil não tinha prestígio nenhum, não existia a Casa do Brasil. Tinha a Casa da América do Sul, que os argentinos, os hispânicos mandavam. Aí vocês ficavam lá andando, eu comecei a andar pela BBC, aí passei uma ponte, olhei e vi lá embaixo um teatro. Era a montagem do Armchair Theatre, que eles ensaiavam para televisão todo dia, 5 dias com roupa, com maquiagem, com tudo. Cada grua de cinema imensa, eu dei um jeito de ir lá para baixo espiar. No fim acabei entrando no estúdio, porque toda semana você está ali, e eu catava script, coisa, eu estava alucinado de ver os caras lá na televisão, pô, era um sonho. Lógico que não deu para aguentar a barra, porque não tinha curso nenhum, era uma tapeação para tomar dinheiro do governo brasileiro. Você calcule, o curso de teatro quem dava era o maquiador do Jean-Louis, da mulher do Jean-Louis Barrault. Pô. O outro era o assistente do Marcel Marceau. Eu lá tô querendo aprender a fazer mímica, pô, meu negócio era outro. Já tinha feito teatro profissional. Aí eu voltei, e o único colégio que eu podia entrar em qualquer hora foi o Alfredo Pucca, que a gente chamava de Boate Azul. Eu fui para o Alfredo Pucca e o Cassiano estudava no Alfredo Pucca. Morreu o pai do Cassiano, ele foi para os Estados Unidos para assumir a televisão. Quando ele voltou, ele me chamou, falou: vem cá, você já viu, parará, parará. Então, no dia da inauguração, eu estava lá. Eles inauguraram ali No Sumaré? No Sumaré, num estúdio de radioteatro, que tinha um vidro grande, a suíte ficava atrás do vidro, e eles puseram uma boca de cena no fundo, assim, com cortina, duas, como é que chama aquela mesinha que põe música, texto de música? De partituras? Não. Para orquestra. E um casal de um lado e um casal do outro. Aí, e uma câmera no meio. Sim. Né? Então, falava, a outra câmera cortava, tinha um número. Aí, cortava pro lado de lá e tinha um número. No fim, mexeram, atrapalharam as câmeras ficaram fixas, presas. E aí o Cassiano falou, não posso. Eu trabalho e estudo à noite. Já tinha entrado na faculdade, falei, não vou à faculdade, não acredito em televisão. Eu trabalhei a vida inteira, eu só fui viver de televisão quando eu tive 2 infartos e passei a ser só autor. Porque enquanto eu produzia até 1970 até 70
Aí, não lembro bem, 79, eu trabalhei, eu tinha firma, eu não vivia televisão. Eu fazia televisão só sábado e domingo. E essa é a história de como entrar na de como entrei na televisão. Tá. Mas aí na Tupi você fez algumas coisas como ator, não fez? Fiz coisas no Tupi. Naquela época era tudo ao vivo. Entende? Então era um tal de vai, volta, decora. Aí nesse meio tempo, tinha uma emissora de televisão Mistério. Era o Canal 5. TV Paulista. TV Paulista, que ela abriu num predinho de apartamento que ainda existe. Então você tinha um estúdio embaixo que era do tamanho desta sala, e você tinha que subir o andar de cima porque tinha numa sala de visita o outro cenário. Então era normal, você fazia uma cena embaixo, vinha correndo. Quantas vezes se rolou aquela escada? E foi lá também que eu virei autor. Tá. Tinha umas pessoas escrevendo. Tá. E eu descobri que eu tinha uma facilidade para decorar muito grande. Eu até dizia, a turma não me chama porque eu tenho talento, me chama porque eu decoro, que já era muito naquela época. E um dia veio um texto lá e eu falei, ai Graça, não dá para falar isso. Você não tem pé nem cabeça, não tem forma da boca para falar, e tá um horror esse negócio, barará. Ele fazia uma série chamada Raffles e Arsène Lupin. Ele fazia o Raffles. Bom, aí ele falou, se você acha tão ruim, escreve que eu estou precisando de script. No último andar tinha um departamento do juizado de menores. Eu fui lá, pedi uma máquina, pedi papel, ela me deu papel jornal, aquele amarelinho, eu comecei tec. A secretária da juíza falou, Vicente, vai ditando aí que eu escrevo. E eu fui, para quem quer, fiz um esquema, e pec. Daí umas 3 horas e meia, 4 horas, estava pronto o script. Eu desci, estava o Valdomiro Baroni, que foi diretor de TV, parará, estava o Tonino Seabra, diretor. Eu cheguei e falei, oi, Antonino. Olha aqui, Graça. Graça Mello. O Graça Mello, né? Tá. O Graça Mello, que era o diretor de emissora. Ele leu e falou, isso não é seu. Ele mexeu com o italiano, né? Eu subi na tamanca. Tá pensando, aí o Baroni, que era muito calmo, falou, não. Eu vi ele fazer. Quem datilografou para ele foi a secretária, a dona Iraci. Ele pegou o script e subiu. Para confirmar se... Para confirmar se eu tinha escrito. Aí ele voltou, sério, solene, né? O Graça era um homem enorme. Ele sempre me fez sentar e falou, é um pecado, menino, que você tenha nascido no Brasil. E ele montou a peça, uma peça de Natal, que aliás ele me pediu, e a peça ganhou melhor história do coisa, primeiro prêmio, era um troféu imprensa, uma coisa assim. E aí eu passei a escrever para o Graça Mello os monólogos que ele fazia. E quando eu podia, eu trabalhava. Isso na TV Paulista, estamos falando de 53, 54? Não, aí, não. 51, 52. 52. E em 52 o Graça Mello foi para Record. Tá. Não. Aí ele me chamou, eu fui para Record, que foi uma sorte. Porque eu cheguei na Record e ela estava sendo toda montada por engenheiros americanos. O tal piso não podia pôr prego, era em linóleo. E tinha um coitado lá que falava italiano, que era ítalo-brasileiro. Acho que esse homem fugiu do Brasil por minha causa. Que eu me pendurei nele e queria saber como é isso, como é aquilo, mas e aquilo, e aquilo. Acho que o homem tinha, ou ele tinha pavor, ele gostava, porque eu ficava atrás dele, assim, sabe, tudo que eu via, eu dizia, e aí, por quê, hein? Como é que faz, hein? E como é que ajusta, hein? Por quê? Essa é a grande escola, né, Vicente? Não, porque eu era muito garoto, entende? Eu tinha 19 anos, eu tinha cara de 14. Eu fazia menino na televisão assim, lavava a cara e fazia. Bom, e foi aonde eu pude depois pegar livros técnicos em espanhol
que já tinha uma boa... Um bom conhecimento. Não em televisão, mas eram Tá. livros de fotografia, que tinha sempre um material de televisão. Tá. E aí eu comecei a fazer inovações na televisão. A televisão não tinha contraluz. Então ficava tudo chapado. Por quê? Porque se a luz batesse no urticon, o urticon da câmera queimava. Ele ficava queimado, ficava em coisa, depois tinha que ficar horas balançando para sair a mancha. E o Alfredinho não admitia que se pusesse contraluz. Um dia eu peguei a Maria Helena Saldi, que ainda está aí, que era bailarina do municipal, sim. né? Botei ela no cenário e fotografei. Ela estava com uma roupa de árabe, Depois eu pedi licença, pus 2 spots meus contra a luz, bem baixinho, pegando ela, e fotografou. Aí eles revelaram e eu levei para ele, olha aqui. Ela desgrudou do fundo. Ele me falou, você quer pôr? Põe, mas se queimar um urticon, você paga. Aí o que eu fiz? Eu tinha que fazer uma risca no chão para não deixar as câmeras passar naquela risca. Pra não... E eu não ficava dirigindo o programa, eu ficava segurando câmera. E aí eu inventei uma outra coisa, porque eu fiquei muito tempo na Record. Sim. Eu descobri que ser empregado da televisão não valia a pena. Então eu saí à procura de patrocinador e vendi meu programa ao patrocinador e comprei a hora do programa e aí ganhei a comissão da venda, que era mais do que a televisão pagava. E eu fui fazer as aventuras de Marco Polo e o teatro de fantasia. Aí eu fiz uma outra coisa. Tudo que era exterior, porque as câmeras não saíam do estúdio, eu filmava em 16mm. E nós dublávamos no estúdio. Geralmente em plano longo, sabe, num movimento de mão que marcasse o que estava falando, sabe, não acredito, por exemplo, coisa. Então, no estúdio nós ficávamos com o microfone e na hora que entrava o filme, eu também tinha um problema. Como eu aprendi com o italiano, eu ia na técnica e punha o padrão do filme no padrão das câmeras de estúdio, para não dar aquele pulo de ficar cinza claro e cinza escuro. E aí, por exemplo, eu filmei o Guarani, ele no barco indo embora com a Ceci, que era Nissete Bruno, em pleno rio, com palmeira, com coisa, as cavalgadas do Marco Polo lá no Interlagos, que tinha draga de areia, e aquilo fazia deserto, né? Então, corrida de cavalo, e Marco Polo durou uns 5 anos, eu tive que acabar com ele porque ele estava mudando de nome. E no teatro também, eu fiz Eugênia Grandet, as cenas da... Agora, uma coisa, eu tinha uma serraria em casa para fazer cenário para levar para televisão. O que a televisão dava. Eu chegava lá e levava 4 ou 5 horas montando o meu cenário, ou seja, pondo cortina, pondo candelabro, pondo não sei o que, pondo não sei o que lá. E os técnicos não ficavam com ciúmes? Hã? Os técnicos não ficavam com ciúmes da TV? Que você trazia o seu cenário, você... Nada, eles queriam o que eles queriam, que técnico. Nós estamos falando de 1953, 54, 55, meu filho. E aí eu fui criando um novo padrão de televisão. Inclusive, como a maioria de atores era de rádio teatro? Eles representavam muito alto, porque tinha câmera com aquele cabo, e o cabo mesmo batia, fazia... Então todo mundo berrava. Então eles falavam alto e sem naturalidade. E nós começamos a ensaiar para falar alto e com naturalidade. Tanto que um dia o Vitor Merinoff estava maquiando o rapaz do lado, e eu passando o texto com ele, ele entrou na conversa. E nós continuamos, e ele entrou no meio e falou, pô, vocês estão ensaiando? Tá. E aí foi a TV, na verdade a TV Record foi um lugar fabuloso para se trabalhar. Primeiro porque ela estava ilhada lá longe do aeroporto, ninguém até lá vai encher o saco. E segundo, que os Carvalhos não entendiam de televisão, mas também não interferiam.